Por isso que a gente precisa estudar a Escritura Sagrada como um todo, não como uma coxa de retalhos. Então, eu pego aqui o recorte, não é? Que me atende, mas eu desprezo outros textos que são importantes do Tanar. Vamos entender então a primeira objeção do judaísmo ortodoxo. Qual que é a primeira objeção? Yeshua não é o Messias, porque ele não reconstruiu o templo. Então essa é a primeira grande objeção e um argumento antimessiânico que você vai encontrar. Qual que é o segundo argumento antimessiânico que você vai encontrar? Ele não trouxe paz. Ao contrário, depois dele houve muita guerra. Então Yeshua não é Messias porque ele não reconstruiu o templo. Segundo, ele não é Messias porque ele não trouxe paz. Ao contrário, depois dele houve muita guerra. Vamos ao texto que é usado, para descredibilizar Yeshua como sendo Mashiach. Qual é o texto que nós vamos utilizar? É a profecia de Zechariah, ou Zacarias, como você conhece, o capítulo 6, o verso 12 ao verso 13, e o Gabriel vai fazer a leitura para nós desse texto. E lhes dirás, assim diz Adonai Tsevaot, Senhor dos Exércitos, eis aqui um homem, renovo é o seu nome. Ele brotará do seu próprio lugar e construirá o Heikhal de Adonai, o templo do Eterno. Sim, ele mesmo edificará o Heikhal de Adonai, receberá majestade, assentar-se-á, reinará sobre o seu trono, e será Kohen, sacerdote, no seu trono, e um conselho de Shalom haverá entre os dois ofícios, reinado e sacerdócio. Então, esse texto aqui é um texto nitidamente messiânico. Então, está muito claro para nós que é uma promessa messiânica. Então, essa pessoa, esse indivíduo, é Messias. Então, para que esse indivíduo seja Messias, ele precisa cumprir essa profecia. E qual é a profecia? Ele vai reconstruir o templo, não é? E ele vai reinar, e ele vai trazer Shalom entre o sacerdócio e o reinado. Então, essa é uma profecia. Com base nesse texto, então, o antimessiânico, o movimento contrário ao messianismo, diz que Yeshua não é o Messias porque ele não cumpre essas profecias. Agora, o que é muito interessante é que nós não temos somente uma promessa para Mashiach, nós temos várias, e eu preciso ler as outras promessas. Então, Yeshua não é Mashiach porque não cumpriu essa profecia segundo a visão ortodoxa farisaica. Mas aí nós temos um enigma. Qual é o grande enigma que nós temos? Porque existem outras promessas messiânicas e eu preciso ler as outras promessas messiânicas. E dentre essas outras promessas messiânicas, eu tenho, por exemplo, a promessa de Daniel, capítulo 9, 25 e 26, e o Gabriel vai fazer a leitura e você vai acompanhar conosco aí na tela. Sabe, pois, e entende, desde a saída da palavra para restaurar e reconstruir Yerushalayim até o Mashiach, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mesmo em tempos difíceis. E depois das 62 semanas, o Mashiach será cortado e não terá nada, e o povo do líder que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O fim virá com uma inundação e até o fim haverá guerra. Desolações estão determinadas. Agora, olha só, por isso que a gente precisa estudar a Escritura Sagrada como um todo, não como uma coxa de retalhos. Então, eu pego aqui o recorte, que me atende, mas eu desprezo outros textos que são importantes do Tanar. Então, ao mesmo tempo que Zacarias está dizendo que o Messias vai reconstruir o templo, Daniel, que também está tendo a visão da reconstrução do templo, está dizendo que o templo vai ser destruído. Então eu preciso harmonizar essas profecias, até porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então ele disse uma coisa em Zacarias, disse outra coisa em Daniel, e uma coisa que ele disse em Zacarias contradiz o que ele diz em Daniel, nós temos um problema. Sim. Mas o problema, no caso, é a forma com a qual eu entendo e leio e compreendo a Escritura Sagrada. E outra coisa que ele está dizendo, que lá em Zacarias vai ter um concerto de paz, de Shalom. Mas aqui em Daniel está dizendo que vai ter guerra e desolação até o fim. Então como que eu harmonizo esses dois textos? Eu não posso pegar um texto e descredibilizar Mashiach, sendo que o outro texto diz outras coisas, então eu preciso entender. Mas se fosse somente esse texto, a gente teria um problema e um enigma, mas existem outros e a gente vai ver, como por exemplo, Yeshayahu, Isaías, capítulo 53, do 3 ao 5, que numa tradução judaica está escrito assim, desprezado e rejeitado entre os homens,
homem de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondem o rosto foi desprezado, e não fizemos caso dele. Verdadeiramente tomou sobre si nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por ferido, afligido por Elohim, oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a Shalom estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Nós estamos vendo aqui, então, dois textos, não é, que falam a respeito de Mashiach, e esses textos falam de um Mashiach que vai ser rejeitado, vai falar da destruição do templo, vai falar de guerras. Então, olha só que interessante que nós vemos essas profecias messiânicas. Mas não para por aí. Também nós vamos ver nos Terlim, nos Salmos, que o Mashiach tem inimigos. E esses inimigos vão ser colocados como escabelo dos pés de Mashiach. Terlim 110, o verso 1 ao 4, Gabriel vai ler para nós. E é importante também aqui que nós trouxemos uma tradução judaica, porque o segmento cristão, quando vai ler esse texto, lê assim, disse Adonai ao meu Adonai, então fala que assim, uma confusão tremenda, eu não vou entrar, mas aqui está escrito assim, disse Yud Re com Vav Re ao meu Senhor, é isso que está escrito no hebraico, tá? Então, está muito claro aqui a divisão, mas lê para nós, Gabriel, por favor. Então disse Adonai, ou aqui o tetragrama, ao meu Adon, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Adonai estenderá de Sion o cetro do teu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. E aqui é muito importante, porque nós vemos nesse salmo que há necessidade de que Mashiach seja colocado à destra do Eterno, certo? Para que os inimigos do Mashiach sejam subjugados a Mashiach. Então, primeira coisa que nós vemos aqui, que vai acontecer alguma coisa muito interessante. Mas, continuando. Pode continuar, Gabriel. O teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, desde o ventre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou Adonai e não se arrependerá. Tu és correm para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora aqui nós temos uma chave muito importante. Por quê? Porque a tribo dos Kohanim é a tribo de Levi. E o Mashiach recebe a promessa de ser da tribo de Yehudá. Como então que o Mashiach, conforme a profecia de Zacarias, que nós acabamos de ler, né? Zacarias, diz que o Mashiach vai fazer um concerto de Shalom entre o sacerdócio e o reinado, mas o Mashiach é da tribo de Judá. E o sacerdócio é para a tribo de Levi. E aqui no Salmo Terlim, então, nós, por questões de revelação através do Ruach nesse salmo, nós entendemos então que é feita a promessa de que Mashiach será um Kohen conforme a ordem anterior à ordem levítica, que é a ordem de Melquisedeque, como você conhece, porque Melquisedeque ele era rei e também era sacerdote de El Elyon, do Deus Altíssimo. E aqui está, então, a chave e as conexões. Então, qualquer candidato a Mashiach precisa cumprir, não é, essas profecias e harmonizá-las entre si no tempo determinado para o cumprimento dessas profecias.